todas as pessoas podem invadir a propriedade dos outros, uma vez que eles estão com a propriedade deles, que é eles mesmos. É isso? Não, eu não disse isso. Então, não disse então isso. O que eu disse foi muito simples. Quando você entra na propriedade de alguém, ou quando você viola a propriedade de alguém, por exemplo, eu te dou um peteleco, eu estou violando sua propriedade. Porque você não acha razoável que eu te dê um peteleco que você possa me matar, ou vice-versa. Mas eu e acho você acha. Você acha razoável? Eu acho razoável. Era assim no Velho Oeste. Se você desse um tapa na cara do cara, o cara arrancava o 38 e dava um tiro na cabeça. Na verdade, não era bem assim, né? Um livro excelente sobre isso é o Note sobre Wild Wild West, em que a gente via ali que haviam, inclusive, diversas punições civis. Muitas vezes, ilícitos penais eram resolvidos de forma civil. Mesma coisa com a Islândia medieval ou com a Irlanda medieval. Muitas vezes você batia alguém então, e a punição era civil. Eu queria só entender o que seria, então... Você acha realmente isso razoável? Isso, por exemplo, quando você está andando na rua e você tropeça em alguém, ou então, por exemplo, você esbarra em alguém... Não, eu sou um cara completamente afeito à bondade. As pessoas, eu só estou colocando sempre o assunto do ponto de vista da questão racional da coisa. Agora, não, isso não está sendo racional. O que você está fazendo é tentando criar uma categoria rígida de um processo que a definição dele é justamente um processo relacional. E aí, quando você trata um processo relacional, você entende que por que a gente fala de proporcionalidade? Por que a gente usa essa expressão proporcionalidade? A gente utiliza ele porque a gente acredita que existe um limite dentro da esfera jurídica do outro sujeito que é lícito a dado sujeito a agir por sobre essa. Então, assim, se existe de fato uma relação, então existe algo tal como esse limite. Então, sua lógica é: se alguém te dá um peteleco, você pode dar um peteleco. Se alguém te dá um tiro, aí sim você pode dar um tiro nele. Perfeito. Você espera o cara tirar você primeiro. Não é isso. Em momento algum. Porque se você parar para pensar, vamos entender o que é propriedade. Só para assim, se você nunca mais pensar nisso. A propriedade, ela é uma relação jurídica qualificada. Então, qual que é a ideia? Eu possuo algo com o meu corpo que você não possui. Eu possuo, inclusive, um mecanismo de alteração desse corpo e alteração das coisas externas, que é o trabalho. Através do trabalho, o ser humano vem adquirir, por exemplo, esse pendrive aqui. Perfeito. Quando eu venho adquirir esse pendrive tem uma relação jurídica comigo. Mas ele também tem uma relação jurídica contigo. E nós podemos intercambiar esse pendrive um com os outros. Por quê? Porque o fato de eu deixar uma marca personalíssima, sobre esse pendrive, ele não afirma juridicamente uma entidade rígida. Porque se você parar para pensar, o motivo pelo qual eu tenho propriedade sobre isso daqui, ou seja, o meu trabalho, isso deveria não ter nenhuma extinção. Não deveria haver nenhum limite para a minha propriedade depois que eu adquiro um determinado bem. Por que eu posso intercambiá-lo? Por que eu consigo trocá-lo? Por que eu consigo enxergar que a propriedade passa adiante? Precisa haver alguma coisa, algum elemento que seja responsável por isso. Certo. E o que é? É o elemento que justificou, inclusive, essa relação em primeiro lugar. É a ideia de que exista um conjunto de vontades, e a vontade, a diferença entre a vontade, e eu fiz um longo debate sobre isso, mas a diferença entre a vontade de um animal ou de um humano é que o humano conhece a vontade alheia. Ele reconhece a existência de uma vontade alheia. E ele reconhece uma relação mais extensa do que a relação que já existe entre eu e os meus bens. Ou seja, eu sei que isso daqui é meu, mas isso aqui pode deixar de ser. Eu reconheço um outro sujeito como proponente jurídico. Esse proponente jurídico, ele possui a capacidade de influenciar na minha esfera de ação. Porque tudo que é esfera jurídica é, antes de tudo, esfera de ação. Se eu reconheço isso para troca, eu não posso agora dizer, e é por isso que a teoria dos contratos do Hoffman vem antes da teoria de punição, eu não posso agora dizer que eu desconheço isso e não reconhecer que existam relações diferentes. Porque eu não acredito que quando eu troco isso daqui com você, você passa a ser, por exemplo,
dono do meu trabalho. Você é dono da coisa. Porque a extensão de uma fração da minha vontade não é a extensão da minha vontade inteira. E a extensão de uma violação da propriedade não é uma extensão de qualquer violação, uma violação total. Então, na medida em que libertários reconhecem a possibilidade de uma pena de morte, eles reconhecem que a pena de morte ela deve existir e ela é fundamentada para existir para impedir que uma determinada relação jurídica que é terminativa se repita. Ou acreditando que, uma vez que o indivíduo ele afirmou uma relação terminativa, ele não possui mais uma propriedade personalíssima de afirmação que não seja negação de um sujeito. Ah, mas por que pode legítima defesa? A legítima defesa é a consideração jurídica de que existe um bem jurídico tutelado e tutelado pelo conjunto das vontades gerais, e nesse caso não tem nada a ver com a relação entre aqueles dois sujeitos, mas entre aquilo que se almeja fazer para evitar um dado resultado. Ou seja, ele é eliminação de um vínculo causal. A eliminação da minha intenção de causar um mal. Esse bem você poderia, inclusive, esse bem, inclusive, você poderia colocar como um direito não disponível, talvez, né? Sim, exatamente. Como alguma coisa que para outro sujeito é externo a ele. Mas veja que, mesmo na legítima defesa... Dentro desse capistão que todo libertário quer viver, vai ter alguém que vai ter que julgar, né? Pode se chamar de Estado, ou Estado privado, ou leis privadas, mas vai ter que ter alguém que vai julgar relativamente se o cara atirou no outro em legítima defesa ou não. Não é isso? Não, por que eu veria isso? Por exemplo, aqui na favela onde eu moro, se um cara ele fizer uma sacanagem com o outro, não precisa ter um Estado, não, pra gente correr atrás dele, não, pô. Inclusive rola o tempo todo, não sei o que você está falando. Legal. Não, então, a interpretação jurídica do libertarianismo é uma interpretação universal. Qualquer sujeito, por exemplo, se eu matar você agora, diferente do Estado, qualquer sujeito pode vir a me matar em virtude disso, em virtude desse ilícito, porque a interpretação e o fato, ele se dá na medida do realismo político, do realismo jurídico. Então você acredita que aquilo se apresenta como um fato moral para todos os sujeitos da sociedade, todos os sujeitos têm esfera política e esfera jurídica de ação simultânea ao fato moral que eles percebem. Então, qualquer sujeito poderia vir. Inclusive, qualquer sujeito poderia vir a te prender, né, se você cometesse um determinado ilícito. A grande questão é que existe um evitar dos excessos, né? E justamente porque a gente reconhece que existem excessos. Né? Mas o reconhecimento desses excessos, veja, é na medida da prova fidedigna de um processo anterior de violação de propriedade. E esse processo, ele é limitado. Parece que você presume que é a mesma coisa do ponto de vista da reação plausível eu te dar um soco ou botar uma arma na sua cabeça. Parece que você ampara as duas coisas de tal forma que você é incapaz de distinguir elas. E isso, do ponto de vista de uma apreensão da realidade, isso é estranho. Cara, pensa se você estivesse no tribunal e você estivesse lendo as duas coisas e você tivesse que decidir uma sentença, por exemplo. Então, o que você faria? Olha só, você jamais faria isso dessa forma, porque você reconhece gradação. Você está me jogando dentro de uma condição de um tribunal. Se há um tribunal, acabou. Se há um tribunal, já é uma relativização das coisas. Eu usei tribunal por uma forma de expressar isso. Eu posso falar para você. Vamos pensar no seu próprio tribunal moral. Digamos que você não conhece esses fatos. Né? E quando eu uso tribunal, é um recurso semântico, um recurso retórico. Digamos que você esteja no seu próprio tribunal moral. E você, por exemplo, eu e o Bruno, nós cometemos violação de propriedade contra você. Como você reagirá? Você não sabe qual é a violação. Como você reagirá? Se eu não sei qual é a violação, eu nem sei se há uma violação. Há violação. Estou garantindo que há violação. Nós dois violamos sua propriedade. Qual será a sua reação? Eu entrei na sua casa e roubei suas coisas. Estou roubando suas coisas. Não. O caso, o exemplo da estrutura filosófica, ele é dado tal como ele se apresenta. Não pule. Nós dois violamos sua propriedade. Como você vai reagir a isso? Bom, se eu não posso pesar qual é a violação e eu tô com um 357 Magnum na mão, eu vou matar vocês. Mas
Por que você falou em pesar a violação? Oi? Por que você falou em pesar a violação? Como assim pesar a violação? Você acabou de falar isso. Assim, se eu não sei pesar... Por que as violações têm pesos? Qual é o peso da violação? Mas por que as violações têm pesos? Mas vocês estão dentro da minha casa. Foi o exemplo que eu dei. Vocês estão violando, vocês estão dentro da minha casa? Não. A violação tem peso. Por quê? Você afirmou isso, você acabou de afirmar isso. Por que elas têm peso? O que faz o peso delas? Tem que ter alguma coisa que é o peso delas. O meu relativismo. A minha relativização do fato. Se uma criança está pulando, está de dia, eu não estou vendo, eu estou vendo que é uma criança buscando uma bola, eu vou falar, menino, sai daqui. Sai daqui que aqui você não é bem-vindo. Ponto. Lógico que tem que ter esse tipo de coisa. Eu sou o meu juiz, dentro da minha propriedade. Claro! Você me colocou isso. Dentro do meu juízo, dentro do seu juízo de valores. Você está confundindo. Existem, não é porque os fatos jurídicos eles têm, você poderia atribuir individualmente pesos a eles, que eles não sejam fatos objetivos. Quando eu digo, por exemplo, que torturar bebês é errado, você atribui a ideia de torturar bebês é errado, independente de perguntar se o bebê violou uma determinada propriedade. Porque os fatos objetivos, os fatos morais, eles se apresentam objetivamente para o sujeito. O Michael Riemann, inclusive, um autor libertário respeitadíssimo em ética, ele tem um argumento interessante, que é a ideia de que existam determinados grupos de entidades morais que elas não são reconhecidas pela afirmação deles, mas pela consonância dos fatos jurídicos posteriores, né? Então vamos pensar assim, um determinado sujeito bateu em outro sujeito. Qual que era, no início, a possibilidade de um julgamento sobre esse sujeito? Nula. Do ponto de vista jurídico, nós não sabemos nada sobre isso. Né? Então, não parece que seja o caso que essa entidade afirme alguma coisa sobre as propriedades morais seguintes. Mas, por exemplo, um determinado sujeito torturou um bebê. A utilização da expressão tortura aqui ela não é por acaso, ela tem um quê intencional. Quando eu digo que um sujeito torturou um bebê, você presume já uma consequência jurídica afirmativa presente e imediata. E o motivo pelo qual você acredita nisso é porque existem, para qualquer um dos sujeitos que está pensando aqui, e eu não vou encontrar aqui, tomara eu, né? Senão eu vou até sair, desculpa. Mas ninguém que acredita que torturar bebês é certo, né? Nem sob o ponto de vista do ser libertário ou não. Nós defendemos o princípio da não agressão. Não, mas se o bebê não agrediu ninguém. Se um bebê, em qualquer contexto, em que você soubesse que se trata de um bebê, ele entrasse na sua casa, se você pode matar o sujeito, você também pode torturar ele. Torturar é menor do que matar. E ainda assim você não consideraria, né, do ponto de vista relativo, que aquela foi a ação justa. Né? E por que você não consideraria que essa foi a ação justa? Porque existe uma objetividade, inclusive, no trato relativo que você dá. O relativismo, ele é um mito, tá? Ele não existe. Ele é uma coisa para falar, mas você nunca vai poder expressar juridicamente ou moralmente ele. Porque, na prática, você tem determinados conjuntos e estruturas e determinados fatos morais que eles se afirmam, assim, de uma forma quase ultrajante sobre o sujeito. A do torturar o bebê é uma parada que, assim, você não pensou, se eu posso matar, eu posso torturar, isso é um fato. Você não pensa, é uma ação legítima que eu torturo o bebê. Você não disse isso. Em momento algum, você tem coragem de dizer isso. Você não tem coragem de defender isso. Então você ficou quieto. Você ficou quieto. Se o bebê estiver na sua casa, você não vai torturar porque o bebê não fez nada contra você. Mas aí que tá, você pode torturar, pode dizer que você pode matar, você pode torturar. Eu acho incrível subterfúgios para resolver um problema tão simples. Não é um subterfúgio. Isso não é um subterfúgio. Não é um subterfúgio. Assim, não tem nem como ser um subterfúgio. Porque eu estou afirmando. Eu sou com a pessoa errada. Eu estou arrumando para pensar. Aí você vai botar o bebê. Você imagina matar um dinossauro. O único dinossauro, o último dinossauro. Então, precisa de um Estado para cuidar do dinossauro. Não, cara. Não. Se o dinossauro for propriedade privada, fazem um parque com ele se reproduz loucamente, você vai ver. Deixa eu falar uma coisa. Bruno, calma lá um segundo. Antes de encerrar isso aqui, você acredita mesmo que um dinossauro tem o mesmo peso moral de um bebê? Não, cara. Não tem. Por que você não consegue fugir disso? Assim, só para você entender. E isso que a gente está criando aqui é um sentimento que é dado
na discussão sobre ética, chama-se estranheza moral. Você não conseguiu responder o meu argumento porque ele causa estranheza moral. Ele causa o tipo de sensação que é utilizado para rebater argumentos de relativismo moral e não cognitivismo moral. As pessoas que defendem e acreditam que não existe ética ou que a ética seja relativa, elas são subordinadas e estruturadas geralmente a argumentos desse tipo. Argumentos em que a resposta ela parece prescindir de uma segunda explicação moral sobre o porquê você diria que não seria razoável, do seu ponto de vista, você não tem uma razão moral para torturar um bebê, ainda que você tenha uma razão moral para matar o bebê, sendo que matar o bebê é com certeza maior do que torturar o bebê, do ponto de vista moral, inclusive ético e libertário. Torturar o bebê, nem matar qualquer pessoa boa, do bem, está em voga. A questão toda é que, se você tem uma propriedade privada e você proíbe a entrada nela, quem entra nela está quebrando uma regra que você colocou sobre sua propriedade. Sim, mas ainda assim eu lhe pergunto, torturar o bebê é certo? Não, torturar o bebê não é certo. É justo? Para o bebê entrar na sua casa, ele tem que ser trazido por alguém. Não, porque isso, o bebê pode perfeitamente, com 2, 3 anos, ou com 1 aninho, ele pode, assim, bebês andam, cara. Não sei se você tem um filho, eu tenho um filho. Bebês andam, o bebê pode perfeitamente entrar na sua propriedade, cara. Inclusive, assim, o meu filho, ele costumava andar na casa dos outros, assim, com uma certa frequência, na cidade, principalmente, pô, não sei o que você tá falando. Agora eu posso falar? Pode. Obrigado. Só bebendo pra aguentar vocês, ó, saúde. Tô bebendo uma Cacildes, ó. Quem não experimentou, experimente. É legal essa Cacildes. E é barata. E é melhor do que a Skol. Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.